do lado dos trabalhadores, não tivermos a capacidade de propor à sociedade e defender perante a sociedade o valor de ter políticas, não necessariamente o setor empresarial o fará, porque o setor capitalista ele vai procurar a solução que lhe garante sobrevivência e rentabilidade, mesmo que essa solução se faça em detrimento do emprego no país. Porque faz parte da sua natureza, eu não estou nem fazendo juízo de valor. Mas, se nós não defendermos a capacidade de produzir competitivamente no país, nós podemos perder substância. Então, esta é a grande agenda. A agenda do desenvolvimento do país, que tem a ver com a infraestrutura, é uma agenda importantíssima, que o governo precisa liderar. É uma agenda que tem a ver com a modelagem, capacidade de mobilizar o setor privado, tem a ver com planejamento de longo prazo, tem a ver com capacidade de financiar, porque a infraestrutura requer financiamento de longo prazo. Ela é uma agenda importantíssima, nós temos que enfrentá-la, mas eu acredito que de todas as agendas, a agenda industrial é a mais desafiadora. A agenda do desenvolvimento da agricultura, da mineração e do petróleo são agendas mais fáceis. Não que a gente deva dizer. No caso do petróleo, existe um desafio grande, que é constituir uma cadeia produtiva de bens de capital, de engenharia, de equipamentos no Brasil, porque nós temos hoje um dos maiores programas de investimento no mundo em petróleo, e seria de uma imensa estupidez não construir no país uma cadeia produtiva e importar todos os equipamentos e soluções. Até, na verdade, no caso do Brasil, como a exploração do pré-sal em águas ultraprofundas, e a Petrobras é uma das empresas do mundo, as 3 do mundo, e ela é a líder no mundo de exploração em abaixo de 7.000 metros. Você tem a lâmina d'água, 2.000 metros de lâmina d'água e mais 5, 6.000 metros de perfuração para baixo. Então, e isso está, em média, os poços do pré-sal estão a 300 quilômetros da costa, o que tem desafios de logística. Então, a própria exploração do pré-sal requer inovações tecnológicas que terão que ser desenvolvidas para especificamente a situação do pré-sal. Então, uma agenda de política industrial para o pré-sal é necessária. Então, há uma ligação da agenda industrial. Se nós olharmos a agricultura brasileira, que tem um enorme potencial, nós vamos também olhar que a agricultura não conseguirá fazer mais sem equipamentos melhores, e sem agroquímicos de melhor qualidade e sem biotecnologia mais adequada. É preciso ter biotecnologia genética mais sofisticada para ter uma agricultura. Tudo isso é atividade de indústria e serviços também. Então, na verdade, o que eu estou chamando a atenção é o seguinte: para realizar, se olhar para a infraestrutura também, não se faz uma infraestrutura mais eficiente sem serviços de engenharia altamente qualificados, sem equipamentos mais sofisticados, e hoje os equipamentos de construção são muito mais eficientes e mais sofisticados, e sem os insumos de construção, que são insumos industriais. A construção significa aço, cimento, cimentos de diversas qualidades. Hoje, existem cimentos altamente diferenciados, ou seja, há uma indústria por trás de tudo isso. E, portanto, a política industrial precisa conversar com os outros grandes setores, mas para esses grandes setores, que não a própria indústria, o mercado é favorável, existem empresas empenhadas, então a agenda é um pouco menos desafiadora, e a agenda mais desafiadora é a da indústria. Eu queria incluir agora uma outra dimensão que envolve todo o quadro para o desenvolvimento da indústria, que são as tecnologias de informação. Hoje, toda a indústria funciona integrada por sistemas
ou integradas via sistemas através da internet, em que os fornecedores, ou através de sistemas desenvolvidos especialmente para fazer uma rede de informática entre fornecedores e as empresas produtoras. Então, o tempo em que a integração entre fornecedores e produtores era feita por telefone, por fax, isso já passou. Hoje, todos os sistemas produtivos estão integrados por sistemas de comunicação, usando a internet cada vez mais. De forma que a comunicação entre as empresas produtoras, as empresas líderes e os seus fornecedores é muito intensa e é online, como se diz assim, ela é feita em tempo real. Esses sistemas demandam que as pequenas e médias empresas tenham capacidade de conviver e atuar no mundo digitalizado, no mundo da informática, no mundo da internet. Isso significa que as pequenas empresas precisam ter sua gestão, contabilidade, custos, compras, fornecimentos, cada vez mais feitos com sistemas informatizados, capacitados para reagir de maneira muito eficiente aos desafios de mercado. Ora, isso coloca para os pequenos empresários e para os trabalhadores, mesmo da base de pequenas empresas, desafios tremendos de qualificação. E esse é um processo irreversível que vai continuar a se intensificar nas próximas décadas. Cada vez mais a sociedade está assistindo assim, uma massificação dos sistemas de informação através de internet. O que é que se imagina, por exemplo, é que nessa próxima década, máquinas estarão articuladas entre si através da internet. Está se falando agora na chamada internet industrial, que máquinas estão conversando com outras via internet, elas vão estar sendo programadas para conversar entre si. Nós temos a possibilidade de pensar hoje em otimizar sistemas de grande escala. Eu vou dar um exemplo. A distribuição de energia elétrica, com a possibilidade de ter pequenos chips com a capacidade de emissão de sinal de rádio em alta frequência. Esses pequenos chips vão no medidor e a captura desses sinais através de sistemas sem fio, através de sistemas, vai permitir que antenas capturem esse sinal e transmita isso para um grande computador altamente potente, e será possível então que esse sistema saiba em tempo real qual é a carga que está sendo consumida em cada residência, de tal maneira que o sistema distribui a energia da maneira mais eficiente possível. Isso se chama Smart Grid, em informatiquês. Esse processo é possível hoje, por quê? Porque os computadores, os grandes computadores hoje, têm uma capacidade de processamento, uma coisa inimaginável, chamados petaflops, e agora já está indo para outra categoria mais alta. A capacidade de processamento de grandes computadores é de tal ordem que vai permitir gerenciar
um sistema de distribuição, imaginemos aqui uma Eletropaulo, gerenciando online todas as suas conexões e podendo distribuir a carga de energia da maneira mais eficiente possível, de acordo com a demanda. Tá? Isso vai ser possível quando a economia que esses processos pode trazer superar o custo de implantação e o projeto começa a se pagar. Tá? Como é que esse projeto se paga? Quando os computadores se tornam cada vez mais potentes e quando o custo desses dispositivos inteligentes se tornar mais barato e permitir que esse processo seja feito. Hoje, por exemplo, nos centros mais avançados, se está examinando novas possibilidades. Por exemplo, automóveis que tenham chips emissores com antenas capazes de captar os sinais de tal maneira que o tráfego urbano possa ser gerenciado por grandes computadores, né? E como você tem hoje o GPS com sinalização, você pode orientar o tráfego, né? Você pode fazer uma gestão online do sistema. Isso aí ainda é algo que demanda alguns desenvolvimentos, mas não é algo impossível dentro de 10 anos. Tá? Então nós estamos chegando a uma etapa em que a informatização ela começa a poder alcançar macrosistemas. Tá? E ela vai impactar a indústria. Tá? Então existem conceitos ainda que não estão muito claros, assim, mas são primos, né? Que é o tal Smart Grid, ou internet das coisas, internet industrial. São conceitos que têm a mesma arquitetura tecnológica por trás, mas que são, no fundo, a capacidade de gerenciar grandes sistemas de uma forma em tempo real, online. Ou seja, eu fiz essa digressão para mostrar o seguinte: nós não podemos ignorar esses processos, e se nós quisermos manter a vitalidade da indústria, a capacidade de competir do país e da nossa indústria, nós teremos que ter muita clareza em relação às políticas que o país precisará desenvolver e que nós deveremos propor para que a economia brasileira não perca substância. Então aqui é uma grande agenda, que requer uma grande qualificação para o desenvolvimento futuro. Ora, essa agenda é uma agenda que é a agenda que permite aumentos de produtividade, e os aumentos de produtividade têm dois componentes: inovação, porque é isso que eu estava falando, inovação em larga escala, e ao mesmo tempo produtividade no chão de fábrica. Também a automação no chão de fábrica está aumentando. Há uma coisa curiosa: o trabalho a custo muito baixo na China inibiu durante quase uma década e meia o avanço da robótica. Por quê? Porque a China começou a produzir vários produtos com base em trabalho muito barato, colocou uma pressão muito forte sobre o sistema produtivo no mundo inteiro. Mas, nesse momento, a política de um filho, o crescimento demográfico na China parou, e a China já começa a enfrentar uma transição demográfica, assim como o Brasil também. Esse é outro problema nosso, outro desafio nosso. A China passou por uma transição demográfica muito rápida, feita numa base de regulação da
política de um filho. O Brasil está passando por uma transição demográfica muito rápida, que a taxa de fertilidade feminina caiu muito, o uso de anticoncepcionais por mulheres e o planejamento familiar voluntário derrubou a taxa de crescimento da população. Isso está fazendo com que o crescimento da força de trabalho, da PEA, vai diminuir. Ele já desacelerou e ela vai cair dentro de, sei lá, aí olhar a demografia, nós precisamos olhar a demografia. Vai dentro de 5 anos, depende dos números do IBGE, as projeções variam um pouquinho. Mas nós temos que estar preparados, trabalhadores, para uma conjuntura, uma situação em que a força de trabalho cresce bem mais devagar. Isso significa que o trabalho se torna mais escasso, facilita a subida dos salários, mas se a subida dos salários não tiver ganhos de produtividade, a competitividade da economia começa a ficar comprometida. Ou a negociação salarial vai ficar mais difícil. Então nós precisamos ser sócios, os trabalhadores como força progressista no desenvolvimento do país precisam propor uma política de aumento de produtividade. E precisam propor uma agenda de educação e qualificação dos trabalhadores muito mais rica, muito mais arrojada. Tá? Porque isso faz parte do desafio. O trabalhador do presente e do futuro precisam olhar para esses processos. Né? Então, essa é uma agenda fundamental e eu propositalmente me detive mais nesses desafios, porque eu acredito que essa é uma agenda, a agenda essencial. Aqui são as medidas recentes que o governo tomou, a desoneração de encargos, a mudança, na verdade, dos encargos da folha para o faturamento, a redução do custo de energia, melhorou a taxa de câmbio. Uma palavra sobre a taxa de câmbio. Uma palavra sobre a taxa de câmbio. Felizmente, a tendência da taxa de câmbio daqui para frente será uma tendência de depreciação do real. Nós temos que lembrar que o real, em abril, maio de 2011, estava em 1,60, querendo cair para 1,50. Eu, pessoalmente, me desgastei muito dentro do governo, super preocupado com isso. Finalmente, o governo tomou medidas e adotou até medidas bastante arrojadas de taxar com o IOF, os derivativos, etc. E a taxa de câmbio andou de 1,60 para ficou entre 1,95 e 2. Depois a taxa de câmbio andou de novo para perto de 2,10, 2,15. O Banco Central ficou um pouco preocupado, isso foi em 2012. Aí tomou medidas, o câmbio ficou durante um bom período oscilando em torno de R$2. Nesse ano, o presidente do Banco Central americano, Federal Reserve, em maio, dia 25 de maio, fez um famoso discurso dizendo o seguinte: olha, a economia americana já está recuperando, nós vamos diminuir a nossa política de apoio, de liquidez ao sistema financeiro. E aí eu esqueci de falar, quando a crise financeira veio e os bancos retraíram o crédito, fortemente, a política dos bancos centrais para compensar isso foi uma política inteiramente heterodoxa, pela qual o próprio Banco Central assumiu os créditos privados. Hoje, a carteira de crédito do Banco Central americano tem algo como 2,5 trilhões em papéis privados. É como o Banco Central diz para os bancos: empreste, que eu dou liquidez à tua carteira. Empresta, repassa para mim. É quase como se o Banco Central tivesse
garantindo aos bancos liquidez. Empreste que você não terá problema de liquidez, porque se você se apertar, eu compro a tua carteira de crédito. Hoje, os bancos centrais, até esse momento, só tinham nas suas aplicações papéis do título do Tesouro de alta qualidade. Hoje, os bancos centrais estão entupidos de papéis privados, né, de créditos privados. É isso que permitiu que a crise financeira não tivesse se transformado numa grande recessão similar à dos anos 30, em que o crédito veio ao chão, aconteceram falências maciças de bancos e de empresas. É um processo muito artificial, pelo qual o Banco Central fabrica dinheiro e põe dinheiro nos bancos. Isso não significa que os bancos tenham aumentado os empréstimos. Os bancos continuam indo com muita cautela, porque os bancos estão sendo obrigados a se recapitalizarem. Então, o que os bancos estão tendo? Eles estão tendo o privilégio de receber dinheiro a custo zero, juro zero, dos seus bancos centrais, ainda tem um suporte de liquidez pelos bancos centrais, para poder realizar resultados que lhes permitam se recapitalizarem. Esse é um processo que continua sendo um processo de socialização de prejuízo, agora em, digamos assim, câmera lenta. É um processo que vem acontecendo. O que é que o Banco Central americano anunciou em maio? Eu vou começar a diminuir a dose mensal de injeção de liquidez que eu faço para o sistema. O Banco Central americano faz hoje 85 bilhões de dólares mês, o que dá 1 trilhão, 850, dá quase um trilhão ano de injeção de liquidez no sistema bancário privado. Ele anunciou que vai começar a reduzir. Não vai subir o juro, nós não vamos subir o juro, nós vamos começar a reduzir a injeção mensal. Vamos começar a baixar de 85 para 60, ou de 85 para 70, ou de 85 tirar. Vamos devagarzinho, ao longo de um ano, diminuir a ração, né, para os bancos. Este simples anúncio de que iria fazer isso, esse processo estava suposto a começar agora em setembro, outubro, fez com que a taxa de juro, não a taxa de juro de curto prazo que o Banco Central administra, mas a taxa de juro de médio e de longo prazo, que é formada no mercado, subiu. A taxa de juro crítica no sistema capitalista é a taxa de juro do papel do título de 10 anos do Tesouro americano. Essa é a chamada taxa de juro paradigma, em relação ao custo do capital no sistema mundial. Essa taxa, para um papel de 10 anos, estava em torno de 1,5, 1,4 ao ano para um papel de 10 anos, antes da fala do Bernanke. Quando ele fez essa fala, essa taxa pulou de 1,4 para 2,7, rapidamente. A subida, e ela estava indo para 3, 3,5, o mercado muito nervoso. Essa taxa, historicamente, custo do dinheiro de 10 anos, sempre oscilou entre 3,5 e 4. Tá? Custo histórico de um papel de 10 anos, do capital, o custo do capital, em termos nominais, né? Depois tem que descontar a inflação americana, né? Era isso. Então, ao subir de 1,4 para 2,7, num período muito curto, o que é que isso provocou? Provocou uma reprecificação, porque essa é a taxa que é usada para descontar o valor presente dos papéis, para precificar
os ativos no mundo inteiro. Essa é a taxa que os capitais voláteis tomam como paradigma. Então, diz assim, olha, se lá no centro do capitalismo o papel de 10 anos vai estar rendendo 2,7, várias aplicações em outras começou a produzir uma reversão de fluxos em direção ao mercado financeiro americano. Isso afetou o real imediatamente. O real estava em torno de 2, foi para 2,45 recentemente. O Banco Central do Brasil teve que anunciar um pacote pesado para acalmar, acalmou um pouco, né? O câmbio voltou para abaixo de 2,20, chegou até a bater 2,15. Na semana passada, dois fatos. Primeiro, as dúvidas em relação ao desempenho fiscal do Brasil, né? Mexeram o Brasil especificamente, mas também o anúncio de que a economia americana, o crescimento da economia americana neste trimestre era um crescimento mais forte, já levantou de novo o receio de que o Banco Central americano comece o processo esqueci de dizer que o que estava prometido que ia acontecer em setembro foi adiado. Disseram, não, vamos começar em setembro. Chegou em setembro, não começaram. Não começaram porque o desemprego lá ainda está alto, a economia não estava tão forte assim, então disseram, não, talvez seja prematuro começar esse processo de redução da ração mensal. Adiado. Mas toda vez que a economia americana mostra algum sinal de vitalidade, o mercado reage e precifica uma subida. Esse juro de 10 anos estava em 2,7. Quando foi anunciado o adiamento do processo, ele caiu para 2,4. Quando o mercado... Então, nós temos um momento de muita instabilidade no sistema internacional. Qualquer estatística que mostre vitalidade no crescimento americano, o mercado vai presumir que o processo vai voltar e o juro de longo prazo vai subir. E aí vai nos afetar. Mas essa história toda é só para vocês entenderem qual é a mecânica que está por trás desses processos de movimentação da taxa de câmbio no Brasil. E a lição que a gente tem que tirar é o seguinte, que a pressão nos próximos 2 anos, pelo menos, será uma pressão pró-depreciação do real. Então nós tivemos longos períodos em que a pressão era a favor da apreciação do real. Agora a pressão vai ser no sentido da depreciação do real. Isso cria um problema, um desafio grave para o governo, que é controlar a inflação. Aqui, porque obviamente a depreciação encarece importados, cria um problema sério para a precificação dos derivados da Petrobras, cria uma série de dificuldades aqui para o Brasil. Mas nós temos que ter em conta o seguinte, que a médio prazo a depreciação do real é saudável para o Brasil. Ela vai produzir impacto